Alô, amigos, nós estamos começando pela UniTV mais uma exibição do programa Viver com Saúde. Nosso encontro semanal aqui no canal Universitário de Porto Alegre. Hoje mais um tema importante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a obesidade, notem bem, é um dos 10 maiores problemas de saúde pública, atingindo mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, nos 5 continentes. Vejam bem, é um número expressivo, não é? Aqui em nosso país, a situação não é diferente. Eu tenho lido também, a situação é muito preocupante, porque em cada 10 pessoas, 4 brasileiros, estão acima do peso. E nós vamos tratar desse assunto, porque como a obesidade está relacionada a diversas doenças, é fundamental tratar a obesidade para recuperar a saúde e, evidentemente, alcançar uma melhor qualidade de vida, que é o que todos nós queremos. E entre as formas de tratamento da obesidade está a cirurgia, que é o ponto central do programa Viver com Saúde de hoje, que tem a participação do Dr. José Eduardo Carvalho, que é cirurgião bariátrico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, doutor em medicina. Eu recebo com satisfação o Dr. José Eduardo Carvalho, que vai falar sobre um tema tão importante e que eu tenho absoluta certeza, um tema que vai prender a atenção dos nossos telespectadores. Bem, eu proponho, Dr. José Eduardo Carvalho, vamos começar o programa caracterizando bem o que é a obesidade, antes de passarmos aos aspectos da cirurgia, que é o ponto central do programa. Quais são os seus limites? Porque nós temos uma obesidade, temos obesidades, tipos diferentes de obesidade, não é? Ou aspectos diferentes que podem ser considerados. Então, o que é a obesidade? Bom, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui para falar de um assunto... Satisfação é nossa, da UniTV. Muito obrigado. De um assunto, como o senhor comentou aí, uma verdadeira epidemia, né? A doença da obesidade, principalmente no mundo ocidental. A obesidade é uma doença crônica, né? Não tem cura, né? Tem tratamento, mas não tem cura. Tem controle. Tem controle. De difícil tratamento, né? Porque o tratamento clínico, né? ele não responde tão bem assim. O paciente volta com a doença. Uma característica do paciente obeso é que a doença, ele se trata, recupera o peso e há uma recidiva, ou seja, uma volta muito frequente da doença. Então, como eu disse, uma doença crônica de difícil tratamento e que atinge todas as camadas da população, né? Não respeita idade, sexo, não respeita a idade, sexo, raça, né? E condição socioeconômica. E, além disso, pega o indivíduo por todos os aspectos. Aspectos clínicos, aspectos emocionais, sociais e ainda dificuldades na sua vida diária. As doenças associadas à obesidade, né, são as mais comuns, tem várias, mas as mais comuns são a pressão alta, diabetes, a artrose nos joelhos, né, doenças das articulações, a apneia do sono, os aumentos dos triglicerídeos. Né. Do ponto de vista emocional, é comum ver nesses pacientes um grau de ansiedade, de depressão. Muitos pacientes não entendem que a obesidade é uma doença e aí se sentem culpados porque não conseguem sair da situação. E isso mexe muito com a autoestima desses pacientes. Atinge o aspecto psicológico da pessoa, né? Pega o aspecto psicológico, o aspecto emocional. Né? E por isso que depois nós vamos falar mais adiante que as equipes de cirurgia bariátrica têm no seu grupo de trabalho uma psicóloga. Certo. E na questão social, a pessoa obesa sofre muita discriminação, preconceito, a criança no colégio sofre de bullying, os adolescentes. A gente vive numa sociedade hoje de culto ao estético, né, do corpo magro, da academia. Então esses pacientes acabam sofrendo muito e a doença, como eu disse, atinge a pessoa por todos os lados. Pode-se definir assim causas da obesidade? Bom, a obesidade não tem uma causa única. Claro que os fatores genéticos, né, uma família de obesos, pai e mãe obeso, tem uma tendência maior para que esse filho se torne obeso, mas é uma doença caracterizada por ser multifatorial. Tem aspectos aí, como eu falei, genéticos, mas tem comportamentais, culturais,
hábitos, né, alimentares dentro de uma família. E então não existe uma causa única da obesidade, não é? Então, por isso é uma doença muito complicada por esse motivo, né? Agora, eu pergunto, quando é que se constata, porque a gente sabe que tem vários tipos de tratamento também, que depois nós vamos falar sobre isso mais detalhadamente. Mas quando é que se constata a necessidade de passar, doutor José Eduardo, de um tratamento clínico, digamos, para um tratamento cirúrgico? A cirurgia é a última instância desse processo? Sim, é quando a obesidade, quando o paciente sai do grau de obesidade e vai para um grau de obesidade mórbida. É quando acende a luz vermelha. Bom, essa situação de obesidade é uma situação que vai trazer problema para a pessoa. Vai começar a atingir a sua qualidade de vida, como eu falei, em todos os aspectos clínicos, emocionais e sociais, e até mesmo na perspectiva de longevidade, né? A questão do tratamento que sai do clínico para o cirúrgico é quando o paciente atinge um grau de peso, que é calculado pelo IMC, acima de 35. Entre 35 e 40, quando ele tem já doença associada, ou quando ele tem o IMC acima de 40. Isso, a obesidade mórbida nesse sentido, já indica o tratamento cirúrgico. Vamos trocar mais em miúdos IMC para o telespectador que é leigo, digamos. É o índice de massa corporal. Índice né? Tem de massa corporal. Que pode ser calculado. Tem vários sites aí de cirurgia bariátrica que a pessoa pode calcular o seu IMC, né? Que é o peso dividido pelo quadrado da altura, que dá um número, que dá um índice, não é? E que a partir de 35 acende um alerta aí da obesidade mórbida, que é uma situação que vai trazer problemas para o paciente. Bem, aí chegamos então à cirurgia, a necessidade da cirurgia. Que tipos de cirurgias também eu acho interessante esclarecer bem o telespectador, porque muitos lutam com esse problema e ficam assim na expectativa, não é? De esclarecimentos, de orientações, de tudo. Quais são os tipos de cirurgia que são realizados? Hoje, a cirurgia da obesidade é uma cirurgia muito antiga, né? Começou lá na década de 50 nos Estados Unidos e ela foi evoluindo. Lá naquela época a cirurgia começou pelo intestino e aquilo trouxe um grau de problemas naquela época, de desabsorção, os pacientes tinham muito diarreia, desnutriam e a mortalidade era proibitiva. Depois do final da década de 60, um outro cirurgião americano conseguiu trazer a cirurgia para o estômago, né? Que foram as reduções de estômago, e isso foi sendo desenvolvido e até que chegou nas modernas cirurgias que hoje se faz. O Conselho Federal de Medicina aprova 4 tipos de cirurgia, né? Basicamente são cirurgias restritivas de caráter só de restrição e de desabsorção, que são as cirurgias mistas, né? Mas basicamente 4 tipos, que é a cirurgia de capela de Fobbe, que as pessoas vão encontrar também como nome de gastroplastia. Né? Capela? Cirurgia de capela, Fobbe Sim. capela, vão encontrar com esse nome, ou também chamada de gastroplastia em Y de Roux. Uma outra cirurgia que é a cirurgia do sleeve, da manga gástrica, ou da gastrectomia vertical, que é uma cirurgia só sobre o estômago. Depois eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. O duodenal switch, que é um outro tipo de cirurgia, e a banda gástrica ajustável, que é uma cirurgia hoje que se faz menos no Brasil. Além do balão intragástrico, que não é cirurgia, que é um procedimento feito por endoscopia. Basicamente no Brasil hoje se faz as 2 cirurgias que eu falei. Essa cirurgia do bypass, que é uma cirurgia que reduz o estômago e usa o intestino para fazer essa derivação do trânsito. E a cirurgia que trabalha só sobre o estômago, que é o chamado, então, gastrectomia vertical ou sleeve. Bypass e sleeve. Esses são os termos que talvez as pessoas vão encontrar em última análise, elas diminuem a capacidade do estômago. Diminui a capacidade do estômago e, com isso, o paciente diminui o volume ingerido. E, além disso, elas têm uma capacidade, de mexer com os hormônios. Os hormônios atingem a saciedade precoce, provocam uma saciedade precoce e também alteram um pouco o centro da fome. Com isso, o paciente consegue ter uma perda de peso importante, satisfatória e com manutenção a longo prazo, né? A cirurgia bariátrica hoje tem um resultado muito bom. Essa perda de peso é a curto prazo? A média, em um ano mais ou menos, o paciente, um ano e meio, ele perde o que se espera, né? As 2 cirurgias, esses 2 tipos de cirurgia, elas têm mais ou menos resultados semelhantes nesse aspecto, não é?
que é mais ou menos em torno de 70% a 80% do excesso de peso, né? Ou então assim em torno de 35% a 40% do peso total, né? Mas são cirurgias que têm uma resposta muito boa, né, na quantidade de peso que o paciente precisa perder e também na manutenção, né, disso a longo prazo. Porque, como eu disse, é uma cirurgia, a doença é uma doença crônica e esse paciente precisa, além de fazer a cirurgia, ele precisa se tratar, né, e a fazer esse acompanhamento para o resto da vida. Agora, esses processos cirúrgicos são irreversíveis? Olha, a cirurgia do sleeve, essa que trabalha sobre o estômago, que fica um tubo, né, um tubo gástrico ali, sim, e a outra parte, do estômago é retirada. Essa não tem como reverter. O bypass pode ser revertido, mas é uma situação assim, bastante rara, muito rara, né, um paciente pedir para fazer uma reversão desse procedimento. Ele tem que entender que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta que ele recebe e que se ele souber usar essa ferramenta, né, se ele se vincular às equipes de atendimento, aderir ao tratamento e fizer o acompanhamento, sim, ele tem o seu problema resolvido de uma maneira muito boa. Não existe, claro que não existe tratamento 100%, né? Sim, sim. A cirurgia não é 100%, mas alcança índices assim, satisfatórios muito bons, de mais de 85%, 90% de excelentes resultados. Muito bom, gente. E se usa a videolaparoscopia? Sim, basicamente hoje as cirurgias são feitas pela videolaparoscopia, né? São pequenos furos no abdômen, né? E com isso traz resultados assim, de recuperação mais rápidos, né? O tempo de internação mais rápido, o número de complicações menores. Hoje, basicamente, a cirurgia aberta tem um índice muito restrito, né? Ainda pelo SUS se faz algumas cirurgias abertas. Mas esse foi o grande avanço, né? Que é a chamada cirurgia sem corte, né? Que é a cirurgia videolaparoscópica que traz resultados excelentes, né, no pós-operatório e com diminuição importante do número de complicações. Bom, agora é interessante que se destaque também aqui a questão de riscos, complicações que podem ocorrer. Não é uma coisa, pelo que eu estou constatando, não é algo comum, não é? Isso. Mas podem ocorrer riscos e complicações. Sim, toda cirurgia tem riscos, né? É uma cirurgia de grande porte, mas é uma cirurgia que os riscos assim estão abaixo de 0,1%, 0,1%. Em equipes experientes, com profissionais especializados nessa área, esses índices são muito, muito pequenos. Então as complicações elas são bastante infrequentes. Então o que a gente pode dizer é que a cirurgia bariátrica hoje é uma cirurgia segura, né? As complicações, a gente pode dizer que tem complicações menores, são as complicações como pneumonia, como flebites, como infecções no sítio da cirurgia, né, nos cortes, e complicações maiores, que são aquela veia que fica na perna, a trombose ali, que pode provocar uma embolia pulmonar, e até as fístulas, né, que são aqueles vazamentos que ocorrem no grampeamento da cirurgia, e que são complicações maiores, mas se o paciente, se essas complicações são detectadas precocemente, né, e a equipe cirúrgica está atenta a isso, essas complicações podem ser bem tratadas e não levar a consequências maiores. Não é uma cirurgia, mas é um procedimento que se realiza com o mesmo objetivo, que é da pessoa emagrecer, não é? Eu pergunto, aquela colocação de um balão junto ao estômago e tudo, como é que funciona isso? O balão não é uma cirurgia, né? É um procedimento endoscópio, é uma das alternativas do tratamento para a obesidade e obesidade mórbida. A gente pode colocar em pacientes com IMC mais baixo e é feito de ambulatório, né? O paciente vai no dia, coloca e vai para casa. É um balão que se enche com soro, mais ou menos 600 ml, né? Colocado sob anestesia, não é uma anestesia geral, uma anestesia indutiva. Passa o balão por endoscopia, aí se infla o balão, colocado no fundo do estômago, e ele dá uma restrição, ele preenche o estômago, e isso dá uma capacidade restritiva importante para o paciente. Então ele diminui a capacidade de ingesta, diminui o volume de comida ingerida, e isso leva à perda de peso. Mas ele tem que também fazer todo o segmento, não é? Com a equipe multiprofissional, vir às consultas regularmente, fazer todo o tratamento, o acompanhamento pré e pós-operatório, como se fosse um paciente
muito parecido com o tratamento da cirurgia bariátrica. É bom se diga também que o balão é um procedimento temporário. Tem balões que a gente pode deixar por 6 meses, outros pode deixar por 9 meses. Mas depois desse período, o balão é retirado por endoscopia, né? E se espera que o paciente, nesse período, tenha mudado o seu comportamento. Não ocorre a reposição do balão. Não, se pode colocar um novo balão intragástrico, né? Não tem problema. O paciente já colocou um paciente, não teve uma perda de peso, se numa situação posterior colocar um segundo balão, não há problema. Mas é um procedimento, vamos dizer assim, não é definitivo que nem a cirurgia, né? O balão ele é retirado depois de um período de 6 meses ou 9 meses, dependendo do tipo de balão. Mas é importante que o paciente entenda, né, isso, a sua doença, e que faça esse acompanhamento rigoroso com a equipe multiprofissional. Porque o que eu tenho escutado, e tem sido muitas vezes comentado e até registrado em jornais, enfim, tudo, é que muitas pessoas que quando retiram o balão, diz que voltam a engordar. Os resultados do balão não são parecidos com a cirurgia. Não. Obviamente, né? Porque senão não precisaria fazer cirurgia, né? Colocaria o balão, que é um procedimento menos invasivo, com menos complicações, não mexe na anatomia do paciente. Sim. Mas é um procedimento que tem bons resultados, que atinge 65%, 70% de bom resultado. Se o paciente tiver entendimento, mudar os seus hábitos, mudar o seu comportamento, ele pode ter um resultado, resolver o seu problema, vamos dizer assim, da obesidade com balão. É um procedimento que tem bons resultados, não comparáveis, obviamente, com o tratamento cirúrgico. Sim, mas essa questão do balão, por exemplo, ele precisa, ao retirar o balão, seguir os seus hábitos, senão não adianta nada. Não né? adianta, ele tem que seguir aquele comportamento, aqueles 6 meses que ele fez todo o acompanhamento, como atividade física, não é? Mudança da sua alimentação. É que a gente vive numa sociedade, hoje a gente tem muito alimento muito rico em caloria e com pouco valor nutritivo, né? E isso também é um fator importante de contribuição ao fast food, né? Para esses números absurdos aí da obesidade hoje no nosso país. Perfeito. José Eduardo, vamos fazer um breve intervalo aqui no programa, segundo a praxe que nós temos aqui no Viver com Saúde, e nós voltamos em seguida com o segundo segmento do programa, onde outros aspectos importantes serão abordados também pelo nosso convidado, Dr. José Eduardo Carvalho, cirurgião bariátrico. Voltamos em seguida com o programa Viver com Saúde. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Vamos continuar com o programa Viver com Saúde, agora em seu segundo segmento. Estamos conversando com o Dr. José Eduardo Carvalho, cirurgião bariátrico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E o nosso assunto, obesidade e o foco maior no seu tratamento cirúrgico. Bem, quem é que pode operar e quem é que não pode operar, doutor José Eduardo, quem pode fazer esse tipo de cirurgia? Bom, assim, as indicações, como eu falei, são os pacientes que têm obesidade mórbida, que é aquela condição que deixa o paciente... Caso contrário, não precisa operar, né? Geralmente. A indicação da cirurgia são para aqueles pacientes que têm obesidade mórbida, ou seja, um índice de massa corporal acima de 35, né? Entre 35 e 40 de índice de massa corporal, já com doença associada, né? Com consequências da sua doença, com pressão alta, diabetes, apneia do sono, aumento dos triglicerídeos. E os pacientes, aqueles que têm índice de massa corporal acima de 40. E o Conselho Federal de Medicina também preconiza isso, que com esse IMC, e os pacientes que tenham feito tratamento clínico, pelo menos por 2 anos,
e não tenham tido sucesso. Ou seja, a intratabilidade clínica é um dos fatores de indicação da cirurgia. E que tenham pelo menos 2 anos de estabilidade da sua doença. Um outro fator que indica a cirurgia também, que é a idade, né? A idade como fator indicador, de 18 a 65 anos, não há restrição para fazer o procedimento. Abaixo dessa idade é preciso avaliar individualmente cada caso, né? Precisa de especialistas como pediatra, né? Pediatra abaixo de 16 anos, e especialistas que estudem e avaliem o risco e o benefício de fazer uma cirurgia nessa faixa etária, e acima de 65 anos a mesma coisa. Mas de 18 a 65 anos não há restrição de fazer o procedimento. A gente contraindica a cirurgia para aqueles pacientes que usam drogas, né, que não estão em remissão, né, drogadição sem remissão, pacientes alcoolistas também que não estejam totalmente abstêmios, né, pacientes que não têm um apoio familiar. É muito importante que a família apoie esses pacientes para fazer o procedimento, não é? E os pacientes que não têm uma capacidade, né, intelectual significativa, que não têm capacidade de entender a doença, as consequências da doença e como é feito o tratamento, né? Pacientes que a gente sente que não vão aderir ao acompanhamento com a equipe multiprofissional, que não vão seguir esse acompanhamento, esse tratamento. Não é só realizar a cirurgia. Não basta fazer lá o procedimento, existe uma avaliação que é feita por toda a equipe, né? Por toda a equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional, quais são os profissionais que estão incluídos aí? A gente trabalha em equipe, né? São alguns cirurgiões bariátricos, as equipes têm sempre 2 ou 3 cirurgiões bariátricos, uma psicóloga, um psicólogo, um psiquiatra, cardiologistas, endocrinologistas, e algumas equipes têm ainda fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né? Educadores físicos, não é? Mas basicamente assim, cirurgião, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, cardiologista são fundamentais para avaliar o paciente e dar essa condição para ele ir à cirurgia. Certo. Agora, existem cuidados, eu acho que agora é um ponto importantíssimo a salientar aqui para o nosso telespectador. São os cuidados pré e pós-operatórios. Porque não é simplesmente realizar a cirurgia, né? Sim, exatamente. Tem aqueles cuidados que são tomados antes da cirurgia e depois, eu acho que até principalmente, me parece, assim, analisando leigamente, aqueles cuidados que precisam ser tomados depois, né? Exatamente. E o antes da cirurgia começa com o paciente procurando a sua equipe, né? Como é que ele vai fazer isso? Ele vai procurar uma equipe que tenha profissionais que sejam capacitados, habilitados e que sejam a sua dedicação, né? Pelo menos uma boa parte da sua vida profissional seja dedicado a esse tratamento, né? O tratamento cirúrgico da obesidade. E então ele deve se informar, né, para ver qual é a equipe que ele vai procurar. É bom que ele procure cirurgiões que sejam vinculados à sociedade brasileira, né, que sejam membros titulares da sociedade brasileira. Aí ele vai ter profissionais que são reconhecidamente habilitados e que têm já uma experiência importante nessa área. Geralmente o paciente, quando vai fazer a cirurgia bariátrica, ele procura primeiro, a maioria das vezes ele procura o cirurgião. O cirurgião faz uma avaliação, né, desse paciente e pede alguns exames pré-operatórios, que são exames de laboratório, que são exames de imagem, né, endoscopia, eletrocardiograma, alguns outros exames que julgar necessário, e encaminha esse paciente para os outros profissionais, psicóloga, ou psiquiatra, nutricionista, o cardiologista, e esse paciente então faz os exames e simultaneamente consulta com esses profissionais, e depois ele é avaliado para ver se reúne todas as condições para ser submetido a um procedimento desse. Ou até se não necessita, né? Sim, exatamente. Porque aí faz aquela primeira avaliação inicial, depois o primeiro estágio seria um tratamento clínico, não é? Isso. Não, os profissionais, ele pode passar pelo cirurgião, tem uma indicação clínica, mas ele pode, por uma questão emocional, a psicóloga pode contraindicar essa cirurgia. Não é? Essa decisão geralmente é tomada junto com a equipe multiprofissional.
Mesmo que ele tenha uma indicação clínica, ele pode barrar, né, na psicóloga, ou pode ter um problema clínico também, depois que é feito exames de uma avaliação cardiológica que coloque em risco, né, e aí essa cirurgia pode ser contraindicada. Mas o importante é que ele procure assim, uma equipe que trabalhe, uma equipe multiprofissional, né, que trabalhe nessa área, né, e para isso ele pode consultar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, tem muitas informações ali, tem os profissionais que são ligados a essa área, não é? E ele pode, então, ter informações importantes e de profissionais qualificados para fazer o procedimento. Perfeito. Nesse site também ele vai buscar informações sobre a obesidade no Brasil, no Rio Grande do Sul, enfim. Sim, a cirurgia bariátrica cresceu muito nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, de 2012 a 2017, ela teve um aumento aí de quase 50% de cirurgias no Brasil. Lembrando que o Brasil é o país que é o segundo país no mundo que realiza cirurgias, com mais número de cirurgias, só perdendo para os Estados Unidos. Se calcula, acho que nós falamos nisso, né? O Brasil tem aí quase metade da população brasileira tem sobrepeso, né? E se calcula que mais ou menos 20% estejam 20% da população seja obesa, não é? Tem alguns dados do Rio Grande do Sul também, que se calcula que o Rio Grande do Sul tem quase 300 mil pessoas elegíveis, né, candidatos para fazer a cirurgia, estejam em condições de fazer a cirurgia. Então são dados números bastante expressivos, né, que mostram que a obesidade no Brasil, né, são dados assim bastante importantes, né? E a cirurgia tem dado conta desses pacientes aí com resultados bastante significativos. Então os obesos devem recorrer a este site para tirar alguma dúvida que tenham e ter outras informações, não é? Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, SBCBM. Isto. Site aqui. Bem, Dr. José Eduardo Carvalho, nós vamos chegando aí ao final do programa. Eu reservei aí 1 minuto para a sua mensagem final aos telespectadores, enfim, dentro dessa pauta do nosso programa. Léo, só mais um número que eu me lembrei agora, que é em 2017 foram realizadas mais de 105 mil cirurgias no Brasil. 105 mil? Cirurgias no Brasil, em 2017. É um número muito expressivo, hein? E acho que o mais importante é isso, que o paciente obeso mórbido, que ele saiba que tem tratamento, que isso é uma doença crônica, né? Mas que o tratamento cirúrgico já avançou muito. O Brasil tem especialistas nessa área que são muito qualificados, muito habilitados, não é? E que podem realizar e realizam cirurgias seguras e com bastante eficiência. Perfeito. Bem, no final, só me resta agradecer muito obrigado a presença do Dr. José Eduardo Carvalho, cirurgião bariátrico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que então, atendendo a este nosso convite, compareceu aqui ao programa para dar esses esclarecimentos, essas informações e as orientações àqueles que nos acompanham em todas as semanas aqui na UniTV, no programa Viver com Saúde. Obrigado mais uma vez, obrigado aos telespectadores e até o nosso próximo encontro.